Olá, nós estamos no ar com mais um programa Presença Espírita. Nós estamos ao vivo aqui na TV Vila Velha. Hoje é quinta-feira, 22 horas, e na próxima hora nós estaremos juntos para falarmos a respeito do Espiritismo. Toda quinta-feira, há mais de 12 anos, nós temos esse encontro semanal para esse momento de reflexão, esse momento de pensamento a respeito da nossa existência na Terra. Quantos assuntos nós já não trouxemos aqui no programa Presença Espírita que nos levaram a profundas reflexões a respeito da passagem e da existência terrena. Sabemos que somos espíritos imortais vivenciando uma experiência material que tem tempo de começar e tem tempo de acabar. E durante essa trajetória nós devemos lutar para sairmos daqui muito melhores do que quando nós entramos, através das experiências, através do aprendizado, através do crescimento espiritual, que só conseguimos vivendo, porque viver na Terra, encarnado num corpo de matéria densa, proporciona à alma essa riqueza de experiência. E quantas experiências, né, Eulécia? As pessoas precisam entender. Uma boa noite a todos, com muita alegria que estamos novamente aqui no Presença Espírita. Então nós vamos ver que a nossa vida é uma série de experiências boas e nós consideramos más, quando na verdade as experiências más é a prova que nós estamos passando. Assim como numa escola, num colégio, numa universidade, você tem que, o professor numa hora testa os seus conhecimentos através de provas, para ver se você aprendeu ou não. Então, os nossos momentos difíceis da nossa existência são essas provas. Então, numa prova, quando você vai fazer numa escola, numa universidade, você não vai chorar no dia da prova porque você não sabe a matéria. Você vai procurar lembrar daquilo que você estudou. Então, quando nós passamos as nossas dificuldades, aqui nossos momentos difíceis, nós temos que lembrar que nós somos espíritos de passar eternos e aqui na Terra, nesse corpo, estamos de passagem. Então, as nossas dificuldades são provas inerentes ao que nós fizemos no nosso passado. Nós somos herdeiros dos nossos atos. Então, se nós estamos passando a prova, vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, pedir amparo, pedir aos bons espíritos, ao seu anjo da guarda, ao seu espírito protetor, não importa a nomenclatura, nem qual credo você professa. O importante é sabermos que todos nós não nascemos soltos aqui. Deus não nos colocou solto e agora se vire. Não. Nós temos um apadrinhamento, todos nós temos um apadrinhamento quando reencarnamos. Por vezes, nós o afastamos de perto de nós devido aos nossos pensamentos, aos nossos atos que não são bons. Eles nos intuem, vão nos ajudando, procurando, dando intuição e nós não o captamos, porque nós não entramos em sintonia com eles. E por vezes, eles não nos abandonam, eles apenas se afastam do lado para que possamos então refletir. Então, somos como aquelas crianças teimosas que a mãe fala, não coloque a mão no fogo porque isso vai se queimar. Não, ela tem que pôr a mão no fogo, no calor, queimar-se, e ela sabe que o calor queima. E nós também somos assim, nós somos ainda crianças espirituais, porque estamos num mundo assim ainda muito inferior, mas temos assim muito conhecimento hoje em dia. E hoje nós não temos mais o direito de errar, porque nós não estamos há 200 anos atrás, que era relevante o que eles faziam, o que eles matavam, porque eles não tinham consciência da espiritualidade, não tinham noção de espiritualidade. Então roubavam, matavam, estrupavam e ficava por isso mesmo, porque não tinham conhecimento. Mas nós hoje, em 2019, ninguém mais pode ignorar a ignorância desse fator da reencarnação, independente de credo, porque a ciência já provou e a ciência está muito aliada agora com a religião, com a dita religião espiritual, não aquelas com ritos. Na verdade, é espiritualidade, porque espiritismo não é somente religião, é religião, ciência e filosofia. Então é o tripé que nós temos que interpretar, nós não temos que engolir a seco tudo que nos dão
inerente a Jesus, inerente a Deus. Não, hoje nós temos nossa inteligência, nossa capacidade de pensar, de raciocinar e temos o nosso livre-arbítrio. Então, erramos sim, aí ainda erramos. Não pensamos que porque somos espíritas, que nós somos pessoas santas ou somos perfeitas. Muito pelo contrário. Nós aqui somos os mais imperfeitos, que temos mais tarefas a serem feitas, porque nós temos o nosso passado delituoso, uma ficha negra muito grande. Mas hoje nós vamos falar de um personagem muito importante, né, Silvia? Muito importante na nossa vida, na nossa existência, e que às vezes nós esquecemos dele, às vezes nos chamam de piegas, porque falamos muito de Jesus. Mas na verdade nós temos que falar muito de Jesus, na verdade, em todos os nossos lugares, porque se nós, a hora que nós aonde nós estivermos, que nós falamos a palavra Jesus, ela já nos conecta com o alto e você já não vai fazer aquilo que você está pensando de coisa errada, né, Silvia? Isso é muito importante as pessoas saberem disso, né? Inclusive, Lécia, muitos buscam a doutrina espírita pela beleza dos fenômenos mediúnicos. Mas a doutrina espírita não é só ciência e filosofia, como disse a Eulécia. A beleza do espiritismo está no seu lado religioso, no evangelho, que Allan Kardec trouxe logo após o lançamento do Livro dos Espíritos para complementar todos aqueles ensinamentos, porque fica muito difícil nós entendermos, por exemplo, a reencarnação se nós não acreditarmos em Deus. É muito difícil entendermos os fenômenos mediúnicos se não compreendermos a imortalidade da alma, se não entendermos que a evolução se processa através da conexão com a moral do Cristo, que faz com que nós espiritualmente cresçamos e conseguimos, com isso, progredir mais rapidamente. Hoje nós vamos falar do homem mais biografado do mundo, aquele que dividiu a história em dois tempos, a história antes dele e a história depois dele, que falou do amor de uma maneira como ninguém havia falado antes e que trouxe para todos nós notícias de Deus, não aquele Deus contado por Moisés, aquele Deus vingativo, mas o Deus Pai, o Deus bom, o Deus que nos proporciona chances de melhoramento. Porque qual é o pai aqui da terra que não quer a melhoria de seu filho, que ensina as lições para que seu filho cresça, que quer o melhor para que seu filho seja feliz? Se nós que somos pais terrenos desejamos o melhor para aqueles que nós demos a vida material, imaginemos então Deus que nos criou, o quanto que Ele deseja o nosso bem e que nós sejamos sempre muito felizes. E não há outro caminho para Deus senão através dos ensinamentos de Jesus. E você disse uma coisa interessante, que é o seguinte: muitas pessoas acham que aqueles que falam muito de Deus, de Jesus, são pessoas fanáticas, ou carolas, ou igrejeiras, já ouvi esse tema, ou igrejeiras, e nós nos esquecemos que a vida na Terra, ela tem um objetivo. Nós não estamos aqui por acaso, se bem que muitos acreditam que o acaso, tudo é a obra do acaso, e nós poderíamos dar o nome para o acaso, né? Poderíamos nominar o acaso como Deus. Então, é muito difícil que nós vivenciemos as nossas experiências aqui na Terra sem o lado transcendente, porque senão nós vamos dar 3 passos para frente e nada mais encontraremos do outro lado. O ser, ele anseia pela transcendência, porque nós carregamos dentro de nós o DNA divino, nós somos filhos de Deus. Então fica muito difícil fazer essa separação, né, Lécia? É verdade, todos nós somos filhos de Deus, feitos à sua semelhança, a semelhança
a semelhança que a gente sabemos, nós estamos muito longe de vir, de chegar perto dele, mas temos que acreditar que realmente nós necessitamos de espiritualidade. Hoje as pessoas estão se espiritualizando, visto que tem tantas correntes filosóficas, psicológicas de transcendência e que envolve a criatura e que mostra a criatura que realmente, hoje já se sabe que a doença não está mais no corpo, que não adianta tratar aquele sintoma que está no corpo. Nós temos que ver de onde que ela vem, o que causou aquela dor, aquele sintoma ou aquela doença. Hoje tudo está na nossa mente, hoje estão provado que isso é na nossa mente, a nossa vontade. Então nós temos esse poder do pensamento, só que as pessoas têm receio de usar e acham que não pode. Mas como a Silvia falou, que vós sois deuses, então porque nós podemos. Nós sabemos os milagres que Jesus fez, que não é milagres, vamos pôr entre parênteses, ditos milagres, mas que na verdade não são milagres, ele somente tinha o poder de manipular as energias necessárias para que houvesse a cura necessária àquela criatura. Então, está tudo na nossa mente, no nosso espírito. A nossa doença, as nossas dificuldades refletem, nós desencarnamos com os nossos erros e acertos no nosso perispírito. E quando renascemos, aquilo transborda para o nosso corpo. Então, para limpar o nosso corpo, nós temos que mudar a nossa maneira de pensar, né, Silvia? É verdade. E o pensamento, ele faz muita diferença. Muita diferença. Até o remédio funciona diferente quando você acredita naquilo que está tomando, né? Exatamente. Até a ciência acredita nisso, de que quando nós somos otimistas e positivos, nós respondemos mais rapidamente à ação das medicações, as feridas cicatrizam mais rapidamente, recebemos alta hospitalar após cirurgias mais rapidamente do que aquela pessoa que traz dentro de si o desânimo, o pessimismo, sempre vê tudo pelo lado pior. E Jesus nos ensina isso quando ele diz, vós sois deuses e podeis fazer o que eu faço e muito mais. Bom, a gente vai fazer um intervalo agora e já voltamos com o segundo bloco do programa Presença Espírita. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do Presença Espírita e hoje nós temos um livrinho pequenininho do tamanho, mas muito importante porque fala sobre o amor. É um livro sobre mensagens do Espelho Espírito Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. Ele nos diz o seguinte, os comentários de Emmanuel sobre os versículos do Novo Testamento são como frutos amadurecidos na grande árvore do Evangelho. Desses frutos, escolhemos algumas sementes como frases enfeixadas nesta obra singela, organizada em 5 volumes. O valor de cada uma está em seu potencial de despertar o amor, a caridade, a fé, a paz e o trabalho. Recolhê-los no solo do coração será o primeiro passo para o crescimento dessas sementes, não importa o quão pequenas sejam. Então nós vamos abrir ao caso aqui uma mensagem que diz o seguinte, boa obra, aplica sempre as tuas intenções no plano das realidades práticas, para que as tuas boas obras se iluminem de amor e para que o teu amor não se faça órfão de boas obras. Faze isso por ti, que necessitas de elevação, e por aqueles que ainda te procuram manquejando. Então, são pequenas frases, mas de muito importante, de muito conteúdo, em que nós podemos carregar conosco e num momento de fila em algum local, algum lugar que estamos esperando alguma coisa, nós podemos abrir o livro e ler uma mensaginha e meditar sobre isso, para ver o que existe nas entrelinhas e o que Emmanuel quis dizer com essas palavras, com essa mensagem. Então, uma boa leitura para vocês, boa sorte para quem for sorteado e quem quiser concorrer ao livro, é só entrar na nossa página do Facebook e dizer eu quero participar e vai concorrer ao livro. Silvia? Eulécia, a Eulécia pesquisou, na verdade, para que a gente falasse hoje sobre esse tema, muitos e muitos livros. Os espíritas, praticamente todos, falam de Jesus. Certa feita, aqui no programa Presença Espírita, nós revisamos alguns programas e contamos quantas vezes nós falamos a palavra Jesus.
Isso no começo do programa. Agora a gente já tem, nós vamos já para 13 anos, então imaginem vocês quantas vezes nós falamos esse nome. Então a Eulécia fez uma pesquisa essa semana dos livros espíritas que ela tem na biblioteca dela e que citam Jesus, e nós trouxemos alguns hoje para falar com vocês a esse respeito. E um livro de Simonetti, que faleceu inclusive há pouco tempo, desencarnou e que já esteve conosco, dando a honra da sua presença aqui no Presença Espírita, no livro A Voz do Monte, Simonetti fala a respeito da grande revolução, onde ele diz, ele explica a respeito de muitas coisas a respeito de Jesus. Ele diz o seguinte: emissário do Pai Celestial, Jesus mostra uma concepção nova e surpreendente de Deus. Não mais o Senhor inflexível, que aniquila os seus inimigos impiedosamente e se vinga até a 4ª geração. Mas Jesus nos mostra o Deus Pai, que ama infinitamente as criaturas, os seus filhos, sem preferências, sem favoritismo, determinando que todos recebam as mesmas dádivas da natureza, mesmo os filhos desobedientes, aqueles que nós denominamos de criminosos, mesmo aqueles que se comprometem com o mal, considerados doentes, imaturos, mas que a seu tempo retornarão aos caminhos retos. Então, a Eulécia já havia dito no primeiro bloco essa questão, e nós também tivemos a oportunidade de dizer que Jesus nos trouxe uma nova visão de Deus, porque até a primeira revelação, a revelação de Moisés, que trazia no bojo de sua lei, a lei de Talião, do olho por olho e dente por dente, essa lei permitia a vingança. Essa lei permitia que, se eu provocasse o mal a uma família, essa poderia provocar o mal não só a mim, a minha família e a toda a minha geração. Era da lei. E Moisés nos mostrava um Deus inflexível com os seus filhos, um Deus rígido. Se nós lermos o Velho Testamento, nós vamos encontrar várias passagens, inclusive nós sentimos medo daquele Deus mostrado ali. Jesus, no entanto, a partir do momento em que ele usou o termo meu Pai, nosso Pai, e dizia, eu não sou bom, quem é bom é o meu Pai, ele nos mostrou uma outra face de Deus, do Deus bom, do Deus justo, do Deus que nos dá a oportunidade de nos levantarmos todas as vezes que nós cairmos. E que, inclusive, com o Espiritismo, as explicações vieram mais profundas ainda, mostrando que Deus nos permite reencarnarmos novamente para semearmos novas sementes, para traçarmos novos caminhos, daqueles caminhos mal traçados no passado. Ele nos permite ocupar novos corpos, renascer de novo, muitas vezes na mesma família, outras vezes em famílias diferentes, e temos muitas e muitas experiências para que com as experiências nós cresçamos em espírito. Deus não tem pressa, mas a pressa é nossa, porque quanto mais crescemos espiritualmente, mais rapidamente deixaremos de sofrer. Então, esse ensinamento de Jesus, de que Deus é bom, Deus é Pai, mudou o nosso panorama, porque nós passamos a ver Deus com outros olhos, ao invés de temê-lo, né, Eulécia? Nós amamos Deus. Deus realmente, nós temos que ver que Deus não castiga ninguém, ele não é aquele vingador, né? Aquele vingador, aquele que vem sentado no trono e julga, né, os certos e o errado, né? E nós temos o Jesus, que veio, o seu Filho, o Espírito mais perfeito que veio aqui na Terra, que veio nos esclarecer em muitas coisas sobre a nossa vida aqui na Terra. Nós vimos que foram escritos mais de 60.000 livros
referentes a Jesus. Muitos deles, de acordo com, estudaram sua história por diversos ângulos, e muitos deles foram contaminados pelo modismo da época ou para defender alguma posição de fundo religioso. Mas o importante é que esses são estudos de pessoas. Então, cada um deu sua opinião nesses livros, cada um achou daquela maneira, pesquisou e escreveu. E aqui dentro da doutrina espírita, os ensinamentos que nós passamos para vocês e tudo aquilo que hoje nós trouxemos e baseado em livros, foram ensinamentos que nos passaram pelos espíritos e não pelos espíritas. Então vieram nos trazer pelos espíritos. E muitos fazem assim, comentários para nós abrirmos realmente, entre aspas, aí os olhos e ver que, olha gente, nós não podemos mais errar, nós temos que corrigir nossos erros do passado e ir em frente. Eu trouxe aqui para vocês um editorial do jornal Mundo Espírita, em que ele nos fala o seguinte, o Mundo Espírita, em que, de setembro de 2011, em que o articulista, o edital diz o seguinte, vou cortar um pedacinho. Dramática contradição. Nos últimos séculos, quantas contradições confundiram a humanidade. A Revolução Francesa, após a tomada de Bastilha, no dia 14 de julho de 1789, em nome da liberdade, introduziu a guilhotina para decepar cabeças de oponentes. Leon Tolstói, um dos mais notáveis escritores de todos os tempos, defensor da moralidade pública, confessou no fim da vida que ser um escravo de distúrbios sexuais aos 80 anos. Teve um filho ilegítimo e era violento com a sua esposa Sônia. Karl Marx, em quem renegou Deus e as religiões, em nome da justiça social e da dignidade dos seres, abandonou o próprio filho, adulterando com a empregada de seu lar. Albert Einstein, um dos mais extraordinários cientistas, abandonou a filha que teve com uma matemática. Eduardo, outro filho do sábio, morreu louco em hospício sem receber uma única visita do pai. Segundo Sigmund Freud, criador da psicanálise, desencarnou com câncer bucal provocado pelos charutos que fumava. De nada adiantaram as dezenas de operações feitas. Então, católicos e protestantes continuam com suas batalhas ideológicas na Irlanda. Árabes e judeus matam-se, muçulmanos e hindus travam guerras diversas. Jesus é a grande esperança. Templos, instituições e movimentos lembram seus feitos divinos. Ele está no inconsciente dos habitantes da Terra. Para ter paz e escapar das contradições, impõe-se segui-lo em pensamentos, palavras e atos. Mas muitos de nós caminham distraídos dessas distrações, dessas orientações. Em nosso caso particular, os espíritas, que tão ardentemente desejamos construir uma nova civilização, seria interessante lermos a página Consciência Espírita, inserta no livro Cartas e Crônicas, psicografada por Chico Xavier. Está terminando o nosso tempo, né, Silvia? Nosso bloco. E vamos continuar no bloco seguinte. Daqui a pouquinho, já voltamos. Nós voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita e hoje nós estamos falando sobre Jesus. Eu li uma página do livro A Voz do Monte, de Richard Simonetti, que descreve de uma maneira muito poética esse personagem, que é o personagem da nossa existência, na verdade. Ele diz o seguinte: Jesus, o Mestre Supremo, nos ensina com clareza meridiana que retribuir com o bem ao bem que nos fazem, não é virtude, mas é uma simples obrigação. Até os publicanos, que eram execrados pelos judeus,
faziam isso de uma maneira automática. Seria o mesmo que saudar apenas os irmãos da mesma religião, elementar manifestação da educação, cumprida pelos próprios gentios também, aqueles que não tinham religião, povos considerados bárbaros pelo judaísmo. Enfim, Jesus nos ensinou o poder da gentileza. Ele nos ensinou a lei áurea da vida, de fazer ao nosso próximo apenas aquilo que nós desejamos que o próximo nos faça. Não fazer o mal, oferecer a outra face, perdoar os inimigos. Se há 2000 anos esses ensinamentos eram tão estranhos para a época, que vinha ainda arraigada a lei de Moisés, até hoje não mudou muito, porque nós lemos, mas muitas vezes a gente fala, mas como é que eu posso perdoar aquela pessoa que me fez tal coisa? Como é que eu posso oferecer a outra face, relevar, esquecer, perdoar, entender que a pessoa não estava no melhor dia? Porque nós ainda, no estágio atual da evolução terrestre, o orgulho é característica da nossa alma. É normal que nós tenhamos orgulho no estágio espiritual que nós estamos passando. Mas nós devemos ir substituindo esses sentimentos mais negativos por valores espirituais. Então, quando nós lemos esse ensinamento de que retribuir o bem com o bem não é virtude, mas é uma simples obrigação, é difícil que a gente consiga colocar em prática agora. Mas Jesus também, ele não pediu que a gente fizesse tudo de uma vez. Ele entende as nossas limitações. Os espíritos que nos assessoram também na nossa encarnação, eles entendem as nossas limitações. Lécia, mas se a gente já conseguir melhorar um aspecto da nossa personalidade, isso já conta muito, não é? Conta mesmo, né? Então, como eu estava lendo ali naquele editorial, nós vimos que, apesar da pessoa ser um grande expoente na sua área, na humanidade, mas eles não tinham essa parte que Jesus nos ensinou a perdoar, a ter clemência, a ter o amor ao próximo, na verdade. Nós vimos que grandes vultos aqui que nos deixaram coisas belíssimas, importantíssimas para a humanidade, mas eles desprezavam até o filho, não viram nem atenderam os filhos, né? Então, para isso que nós vemos trouxemos esse editorial, é para ver que realmente nós tivemos muito progresso científico, mas que nós não tivemos tanto o progresso espiritual. E aqui nós vemos mais um trechinho desse livro, do livro Cartas e Crônicas, pelo irmão X, que é Humberto de Campos, um interessante sonho aqui de Kardec. O codificador da doutrina espírita, Dor do Repouso, viu-se também fora do corpo. E viu no local, assim, num campo, soluços de aflição, gritos de cólera, blasfêmias, gargalhadas de loucura. É um lugar de pessoas muito desequilibradas. Atônito, ele perguntou às pessoas que atendiam ali: esses são os crucificadores de Jesus? Nenhum deles, informou o guia. Conquanto o responsável, desconheciam na essência o mal que praticavam. Os imperadores romanos, então, de certo, padeceram nesses sítios aqueles mesmos que fizeram os suplícios que impuseram à humanidade. Ele falou, não, nada disso. Homens de categoria de Tibério ou Calígula, que não possuíam a mínima noção de espiritualidade, alguns deles, depois de estágios regenerativos na Terra, já se elevaram às esferas superiores. Acaso, perguntou Kardec, andarão presos nesses vales sombrios, tornou o visitante, os algozes dos cristãos nos séculos primitivos do Evangelho? De nenhum modo também, replicou ele. O codificador do Espiritismo pensou, então, nos conquistadores da antiguidade, né? Então deve ser Átila, Aníbal, Alarico I, Gengis Khan, né? Todavia, antes que enunciasse a nova pergunta, o mensageiro acrescentou, respondendo à consulta mental:
Não vagueiam por aqui os guerreiros que recordas. Eles nada sabiam das realidades do espírito e por isso recolheram piedoso amparo, dirigidos para o renascimento carnal, entrando em lides expiatórios conforme os débitos contraídos. Então veja que eles apesar de tudo o que eles fizeram, como eles não tinham conhecimento da espiritualidade, eles foram amparados fraternalmente, reencarnaram e muitos deles já são espíritos superiores. Prosseguindo, o mensageiro diz o seguinte: Kardec pergunta, então, quem são esses que estão aqui? Se não são nada desses que eu citei. E o orientador esclareceu imperturbável. Temos junto de nós os que estavam no mundo plenamente educados quanto aos imperativos do bem e da verdade, e que fugiram deliberadamente da verdade e do bem, especialmente os cristãos infiéis de todas as épocas, perfeitos conhecedores da lição e do exemplo de Cristo, e que se entregaram ao mal por livre-arbítrio. Para eles, um berço na terra é sempre mais difícil. Chocado com a inesperada observação, Kardec regressou ao corpo e de imediato levantou-se e escreveu a pergunta que apresentaria na noite próxima ao exame dos mentores da obra em andamento, que era o Livro dos Espíritos, que está na pergunta 642. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Ao que eles responderam, não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o mal. Quer dizer, aquele que deixou de fazer o bem e por ele não fazer que aconteceu o mal, ele também vai responder por isso. Por isso que é fácil de perceber, com princípios tão simples, tão claros e tão lógicos, como que nós devemos nos conduzir nessa existência, né, Silvia? Está tão claro as mensagens dos mensageiros de Jesus, né? E nós ainda renitentes ainda teimamos de continuar na mesma, né? Na verdade, muitos espíritos deram a própria vida para deixarem esse legado para nós. Muitas almas encarnaram na Terra e trabalharam muito para deixar ensinamentos para que a gente chegasse, por exemplo, Kardec, né, que trabalhou 12 anos ininterruptamente para deixar essas obras. E hoje, por exemplo, o Livro dos Espíritos é uma existência, 1018 perguntas com todas as dúvidas existenciais que nós temos aqui. Desde a existência de Deus, a vida no mundo dos espíritos, as leis morais. E eu escolhi aqui a pergunta 625, que está na terceira parte do Livro dos Espíritos, porque depois esse livro ele se desmembra, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, na Gênese, no Céu e Inferno. E Livro dos Médios. E no Livro dos Médios, que cada obra depois vai aprofundar essas questões aqui. E na pergunta 625, Allan Kardec pergunta aos espíritos: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? A resposta foi simples, 2 palavras: vede Jesus. E aí ele explica o seguinte, que Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a Terra. Se nós quisermos um modelo de comportamento, nós podemos escolher. Nós espíritas gostamos de Chico Xavier, por exemplo. A gente pode escolher ele como modelo. Mas se a gente quiser um modelo perfeito, em que não vai haver nenhum tipo de equívoco, nenhum tipo de erro, Jesus é o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da lei de Deus, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que apareceu sobre a Terra. É interessante porque quando
não sei onde nós estávamos, né, Eulécia? Quando o planeta Terra foi formado, quando as balizas materiais foram estabelecidas para que esse planeta formasse, porque ele saiu da nebulosa solar para depois se solidificar e se transformar no planeta de hoje, que ora habitamos, Jesus já era um espírito puro. Ele foi quem gerenciou toda a formação do planeta Terra, instruindo seus prepostos, os cientistas, os estudiosos, para que o planeta se consolidasse. E depois, como já foi destrinchado aqui no programa Presença Espírita, através do estudo do livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, que foram 4 programas, né, Eulécia? 4 no programas. ano passado, nós passamos para o público como é que Jesus escolheu os espíritos que haveriam de habitar o planeta quando ele ficasse preparado para receber a raça humana. Então, houve um trabalho que nós não conseguimos nem definir, nós não temos nem entendimento espiritual, nós não compreendemos ainda a magnitude do trabalho de Jesus como espírito puro na formação do planeta Terra. E depois, há 2000 anos atrás, ele encarnou num corpo material, tendo que trabalhar o seu corpo espiritual, que já não tinha mais capacidade de usar um corpo material. É como se nós, seres humanos, encarnássemos num animal. Como é que isso seria possível? É impossível. Jesus teve que trabalhar o seu perispírito, que é o corpo espiritual da alma, para poder encarnar, porque ele já era espírito puro. Então, o trabalho é imenso de Jesus para que a gente possa ser feliz e que a gente possa crescer como espírito. O tempo já esgotou, né, Eulécia? Nós vamos para o último bloco e já voltamos com o programa Presença Espírita. Olá, estamos de volta com a Presença Espírita, agora o nosso último bloco. E eu vou citar aqui do livro Sermão da Montanha, escrito por Rodolfo Caligares, um comentário dele sobre a reconciliação. Então, disse Jesus: se estiveres fazendo tua oferta diante do altar e te lembrares de que teu irmão tem contra ti alguma coisa, deixa ali a tua oferta e vai reconciliar-te com teu irmão. Depois, então, volta a fazê-lo. Conserta-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás posto ao caminho com ele, para que não suceda que ele, o adversário, te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao ministro e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último centil. Centil era a moeda da época. Então nós demos nessa assertiva de Jesus que não interessa você fazer promessas, você pagar promessas, você levar ofertas, porque na época ali era muito comum eles fazerem uma oferta de sacrifício de ovelhas, de cabras, novilhos, para obter um favor. Hoje faz-se promessa, não vou comer doce a semana inteira, vou ficar sem carne na Semana Santa, a pessoa faz os seus sacrifícios, mas não adianta de nada disso, adianta se você tiver uma mágoa, se você está de mal com alguém, não vai resolver nada, porque esse teu sentimento, ele trava qualquer ajuda que você possa ter do alto. Então, está bem claro aqui o que Jesus disse. Vai primeiro reconciliar-te com o teu adversário, vai acertar as tuas contas. Depois, sim, com o coração limpo de mágoas, limpo de vinganças, você pode receber alguma coisa. Então, aqui diz Rodolfo Caligares, que eles, na época, julgavam suficiente somente esses sacrifícios. Jesus, entretanto, nos aponta a inutilidade de qualquer prática devocional, quando feita se é necessária tranquilidade de consciência. Então não adianta nada você fazer um sacrifício, você que adora a carne, vai querer ficar um mês, uma semana sem comer carne, não adianta nada, isso aqui não representa nada, porque você está castigando o teu corpo. Ou se você ficar outras coisas que você pode prometer, você está castigando o seu corpo, quando na verdade você
deve ver o teu espírito. Deus é amor, prossegue ele, e com sentimentos ou propósitos amistosos no coração, é impossível estarmos em sintonia com ele, ou recebermos a graça do seu perdão. Então não adianta falar, Jesus, me perdoe, me desculpe, eu não vou fazer mais isso, e se você está lá no fundo do teu coração, você tem esse sentimento. Assim, sempre que nos sintamos ofendidos por alguém, ao invés de censurarmos o procedimento com os terceiros, o que nos cumpre fazer é entendermos direta e francamente com o nosso ofensor. É bem provável que não tenha tido intenção de magoar-nos e que seus esclarecimentos nos façam plenamente. É como a Silvia falou. Às vezes a pessoa não está num bom dia. Quantas vezes nós acordamos, como se diz, com o pé esquerdo, não estamos bem naquele dia. E às vezes magoamos ou ofendemos o nosso semelhante, ou fazemos alguma coisa errada, e inconscientemente, porque não estamos bem. Então é isso que nós temos que analisar. Ver, sempre procurar perdoar, né, Silvia? Sempre desculpar as mínimas coisas. São nas pequenas, mínimas coisas que nós chegamos às grandes. É verdade, a gente tem que começar sempre com o primeiro passo, né? Nessa grande transformação espiritual. No livro No Longe do Jardim, de Divaldo Franco, são apólogos e contos que o autor conta. Ele diz que um dos apóstolos do Cristo chegou para ele e perguntou, Senhor, como é que eu vou sentir a plenitude da paz e da felicidade vivendo nesse mundo tão violento, tão cheio de enfermidades, tão turvo, tão atribulado? E Jesus respondeu, quando puderes ver com a suavidade do meu olhar as mais graves ocorrências, sem precipitares nenhum tipo de julgamento. Então, um outro ensinamento muito profundo de Jesus foi esse, que nós não podemos julgar. Se vocês se lembram, a passagem evangélica da mulher adúltera, quando ela foi pega em adultério, e os homens daquela época se reuniram na praça pública para apedrejá-la, porque era da lei fazer isso. E para tentar pegar Jesus, porque ele não poderia ir contra a lei de Moisés. Jesus era judeu, ele trazia, então, todo esse ensinamento, a sua família também. Então, perguntaria aí, como é que a gente faz, né? Nós vamos apedrejar ou não vamos apedrejar? Se Jesus falasse não apedrejem, ele estaria contra a lei de Moisés. Se Jesus dissesse vamos apedrejar, ele estaria contra tudo aquilo que ele tinha ensinado até aquele momento sobre o amor ao próximo. Então, o que ele responde? Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E a história conta que todos foram saindo da praça e Jesus ia escrevendo no chão e as pessoas chegavam para ver o que estava escrito e via o seu próprio pecado, o seu próprio erro, o seu próprio equívoco. Então, ninguém tinha moral naquela praça para apedrejar a mulher, porque todos, na verdade, também eram dignos de apedrejamento, porque tinham os seus mais recônditos erros, né? Não, tudo muito... se alguém adulterou, precisava de dois, né? Mas é só a mulher que era castigada. Né? Então, essa história, essa passagem real, na verdade, nos ensina isso, de não julgar, porque nós não estamos presentes nas situações para saber o que aconteceu na realidade. E Jesus deixa todo mundo perplexo com essa resposta. Então, ele responde assim, ó, se você quer ser feliz no mundo, ele respondeu aqui, ó, se você quiser ser feliz no mundo, você passe a olhar o mundo com a suavidade do meu olhar. E Jesus sabe dos acontecimentos, ele sabe de tudo, e mesmo assim, ele não julga. E nós, às vezes, nós julgamos as pessoas, né, sem nem saber o que aconteceu na realidade. E outro livro que traz também as explicações a respeito de Jesus, logo no primeiro capítulo, Eu não vim destruir a lei, é o Evangelho segundo o Espiritismo, que fala a respeito da primeira lei, primeira revelação, a revelação de Moisés, e depois a segunda revelação, Jesus. E essa autoridade que Jesus tinha ali na praça, de falar quem estiver sem pecado,
que atire a primeira pedra, essa autoridade decorria da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus, no mundo dos espíritos. Aliás, a presença de Jesus na terra veio corroborar a imortalidade da alma, porque ele foi crucificado, constatou-se a morte do corpo dele. Longinos, que foi o soldado que introduziu a lança no coração, porque Jesus não morria, terminou com o assassinato ali na cruz e depois ele introduziu a lança no coração. O corpo de Jesus foi levado para o sepulcro. Depois a família retirou do sepulcro através da ajuda de José de Arimateia. E ele aparece depois de 3 dias para Maria Madalena em espírito, materializado, provando para todos nós que a vida continua depois da morte do corpo físico. Então a presença de Jesus na Terra, né, Eulécia? Nem que o Espiritismo não existisse, porque o Espiritismo vem comprovar, através das pesquisas de Kardec, a imortalidade da alma. Os espíritos vieram e através dos médiuns, eles disseram, olha, nós estamos vivos, eu fui aquele fulano, olha, foi só meu corpo que morreu, eu vivo aqui num outro mundo diferente. Então, mesmo que o Espiritismo não existisse, a aparição de Jesus para Maria Madalena e depois para os apóstolos, em espírito materializado, já comprovou a imortalidade da alma, né? Pois é verdade, né? Então hoje ninguém mais pode afirmar uma coisa dessa, né? Não pode renegar Deus, renegar a criatura mais perfeita que esteve aqui na Terra. E nós vemos que Jesus, quando veio aqui na Terra, ele ali tranquilamente caminhando, quem foi que ele escolheu? Ele escolheu os sábios, as pessoas proeminentes da sociedade, não. Ele foi escolher as pessoas mais simples, aqueles que viviam na aldeia, os pescadores, as pessoas simples, que estavam acostumados só naquela vidinha deles ali, que não estavam acostumados à evidência, e estavam só as necessidades, viviam em torno das necessidades diárias apenas deles, não tinham assim aqueles grandes projetos, as grandes coisas. Foram essas pessoas que Jesus escolheu para os acompanharem. Então, no mesmo instante que ele convidou, nenhum deles não titubeou, todos eles largaram as suas lides e foram e acompanharam Jesus nas suas andanças de divulgar o Evangelho. Aqui nesse livro, Pelos Caminhos de Jesus, psicografado por Amélia Rodrigues, que, aliás, quem quiser conhecer passagens da vida de Jesus e que a história não conta, os livros de Amélia Rodrigues são riquíssimos, são poéticos, são lindos de ler, porque ela conta passagens, relatos, histórias acontecidas no tempo de Jesus e que nós só viemos a tomar conhecimento através desses livros psicografados por ela, porque eram coisas muito, muito chegadas somente com os apóstolos. Então, nenhum profeta que veio até hoje foi mais frágil do que Jesus e mais forte do que ele era. Frágil a ponto de comover-se ante a paisagem pura ou diante de uma criança em sofrimento que ele socorria com os olhos nublados em pranto. É forte porque não temia os poderosos da terra, que o não alcançavam na sua grandeza, enfrentando os hábeis tecelões da intriga e da hipocrisia com dignidade e sem qualquer temor. A sua força mudara as estruturas da conduta da humanidade. Então, nós vemos que Jesus nos ensinou através de parábolas, através de histórias e principalmente pelo seu exemplo. Ele nunca deixou-se deturpar-se, nunca deixou-se levar pelas tentações do mundo, que surgiram muitas, e deu a sua vida em benefício da humanidade. Já está terminando o nosso tempo. Exatamente, que pena, né? Nós já vamos para o sorteio do livro. Vamos lá, e hoje também, Eulécia, nós temos muita participação. Muitas participações, nós agradecemos muito. A audiência do programa Presença Espírita cresce a cada dia, Eulécia. Que bom. E vamos lá. Eu vou pegar esse que caiu. Então,
E.F.K. Krieger, ou Kruger, que ganhou o livro, que vai estar a partir de amanhã à tarde, sexta-feira à tarde, na Livraria Espírita A Educadora, na Rua Santos Dumont, ao lado da Cefam, a Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados. Deve ser uma sigla E.F.K. Krieger. Então, você faça uma boa leitura. O livro é muito fácil de ler, é pequenininho, mas bem profundo. E na próxima semana estaremos de volta com mais uma edição do programa Presença Espírita. Agradecemos pela sua audiência e até lá. Até lá, uma boa noite.